Fala pessoal, tudo bem? Está começando a edição extra, o episódio extra do seu De Quarta Pod com uma pessoa que, olha, é muito bom conversar com gente inteligente, mas com essa pessoa vocês vão ver que o nível é bem mais alto. Estou até apreensivo. Acácio Miranda. Tiaguinho, muito obrigado pelo convite, amigo. É um prazerzaço estar com você aqui, com todos que nos assistem. E prazer ainda maior ouvir tudo isso de você, amigo. Ele tá vendo só? É um nível diferente. O cara lê Churchill, é outro naipe. Pessoal, Acácio é o CEO. O que é o CEO? É o homem que comanda as 7 cidades, também não é? É o cara que ajuda a tocar políticas públicas nas 7 cidades do ABC. É o CEO do consórcio intermunicipal do ABC e vai conversar com a gente hoje aqui. Mas antes eu vou fazer aquele nosso tradicional convite, né? Se você está aqui no canal e não está inscrito, se inscreva. E para acionar o sininho aí, é fácil. Clica nele, porque aí você vai receber todos os nossos vídeos, todas as nossas atualizações, episódios extras ao vivo, porque o programa está pegando corpo, Cássio. O negócio está crescendo. Isso é bom para a gente, muito bom para a nossa equipe. E aí também nós estamos nas redes sociais. Nosso @dequartapod no Instagram, e no Deezer, Spotify, Twitch, nas plataformas de áudio e de podcasts também. Mas antes de falar com a Caixa, quero falar da Orbit Filmes. Pessoal da Orbit Filmes, nosso patrocinador aqui, quero agradecer o apoio e dizer para você que, se você quer elevar o nível da sua comunicação, vender o seu produto melhor ou registrar aquele momento inesquecível da sua família ou da sua vida, entre em contato com a Orbit Filmes, porque aqui a qualidade é a empatia. Já disse tudo. Orbit Filmes é o nosso parceiro, agradeço. E agora vamos a Cássio Miranda. Grande senhor, o homem que ajuda a tocar políticas públicas. Gostou da introdução? CEO é ótimo, né? Pegou a história do CEO. Quem é que cunhou isso aí, hein? João Dória, numa reunião que nós tivemos com os 7 prefeitos, o governador e o vice-governador. E ele fez uma introdução, falou sobre cada um dos 7 prefeitos. Quando chegou na minha vez, nós já tivemos um relacionamento por conta de Pinheiros. Eu era subprefeito de Pinheiros, que é o lugar onde ele mora. Então, nós tínhamos contatos constantes. E aí ele falou, olha, você hoje CEO do consórcio intermunicipal do Grande ABC, o prefeito Paulo Serra estava ao lado. A partir dali, todos passaram a me chamar de CEO do consórcio do Grande ABC. Mas a bem da verdade é secretário executivo. Administrativamente, a denominação do cargo é essa. Não, no papel é esse, mas agora virou CEO, não é? É você quem disse. Cara, você desembarcou do nada não, porque você tem uma trajetória assim fantástica de bastidor político, mas você desembarcou no ABC agora, né, nesse janeiro de 2021. Como é que foi chegar numa terra que você mais ou menos não conhecia e já assumir uma bucha que é articular egos? São 7 egos de 7 cidades diferentes. Como é que foi isso? Tiaguinho, acho que 2 questões a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o convite partiu do atual presidente do consórcio, prefeito Paulo Serra. Nós já nos conhecíamos por conta da vida partidária. Ele é um pouquinho mais velho que eu, mas nós somos mais ou menos da mesma geração e por conta dessa vida partidária tínhamos e temos amigos em comum, então acabamos, por conta dessa vivência, nos aproximando. E um segundo fator é pessoal. Minha esposa é de Santo André, a família dela é toda de Santo André, então desde que nós começamos a namorar, eu vinha constantemente para Santo André e ela sempre teve essa vontade de vir morar aqui. Então, juntaram as 2 coisas, foi uma oportunidade, é uma oportunidade bastante enriquecedora, é uma política diferente da política que eu estava acostumado, governo do estado e prefeitura de São Paulo, a dinâmica é um pouco diferente, política é política, mas a verdade é que a dinâmica aqui é um pouco diferente, mas está sendo uma super experiência na minha vida, já me considero cidadão do Grande ABC, já me considero enraizado aqui, e vamos embora. Esse é o trabalho. Que bacana. Agora veja, você falou da experiência da prefeitura de São Paulo, né? Na política da capital. Sim. É uma mudança drástica, porque o ABC, queira ou não, é uma província, é interior. A gente tem pensamentos, né, desse naipe.
Mas como é que foi aquela coisa que te impactou mais na hora da chegada? Putz, peraí, não é diferente. Onde é que eu estou pisando? Como é que foi essa chegada mesmo? Aí já no consórcio, não na região, mas no consórcio. A política, verdade seja dita, a política é política em qualquer lugar. Talvez aqui o jogo, pelo fato de nós termos mais atores políticos, seja um jogo mais truncado. Há uma disputa maior por espaço. Na cidade de São Paulo, há o prefeito e toda uma estrutura por baixo dele, e no final das contas, todos trabalham mais ou menos pelo mesmo objetivo. Aqui há uma certa separação por essa quantidade de atores. E choques culturais, entre aspas, existem, isso é natural. Diariamente eu me deparo com circunstâncias diferentes, mas eu já estou me habituando a elas. Eu acho que a primeira porrada, e eu posso falar como porrada, foi do diário, do jornal. No dia seguinte que eu cheguei aqui, naquela coluna do Rafael Rocha, que hoje é um querido, é um amigo, ele saiu uma caricatura minha. Rapaz, Uma caricatura minha no primeiro dia. O símbolo do consórcio são 7 andorinhas, como se eu estivesse voando em cima dessas andorinhas e falando: o forasteiro chega ao consórcio no pior momento possível, por conta da vacinação, por conta da retomada econômica no pós-pandemia. Aquilo já foi um choque inicial. Mas no final das contas, hoje o próprio diário valoriza o nosso trabalho. São várias as pautas positivas, quando eles têm que cobrar, eles cobram também. Já tem um relacionamento com os atores da imprensa da região, então acho que hoje já não me considero forasteiro e acho que as pessoas daqui também já não me consideram mais forasteiro. Mas esse choque foi um pasta-moleque inicial. Tá chegando, mas no primeiro dia. Porque, veja, a charge do diário é um negócio que circula. Né? Historicamente. Isso. E eu já tive o prazer de ter uma charge lá. Só que, positiva. Agora você chegou. Agora, essa pecha do forasteiro. Nas primeiras reuniões, então, clima tenso, clima terrível. A bem da verdade, não. Havia um clima de curiosidade. É? E era recíproco. Das partes e da minha parte também. Mas com o decorrer desse ano, com muito trabalho, com muito esforço, com muito diálogo, verdade seja dita, ouço muito e as pessoas têm sido bastante gentis ao me ouvirem também. Então, com essa construção de relacionamento, essa pecha já não existe mais. Mas no começo foi uma barreira. Foi um susto. Eu disse há pouco e repito, foi um susto. Mas hoje ela não existe mais. Você tem habilidade. Você tem 38 anos, é um cara novo, né? Para uma política aqui de Santo André, que a média é de 45 para cima, é fora da curva. Mas essa sua experiência antes, gabinete da Câmara de São Paulo, como é que foi passar por momentos na cidade de São Paulo cruciais e em grupos políticos, né, que comandam a cena nacional? Como é que foi isso, cara? Eu vivi na cidade de São Paulo 2 momentos diferentes. Primeiro, na gestão do Haddad, eu estava na Câmara dos Vereadores com um vereador de oposição. Quem era? Eduardo Tumo. Eduardo Tumo. Família tradicional. Exatamente. Foi sobrinho do senador, o pai dele foi diretor da Câmara há muitos anos. E então eram circunstâncias diferentes, mas eu aprendi muito naquele período. Porque o papel do vereador é atender a população. 99% dos anseios da população, dos pedidos da população feitos ao vereador estão relacionados ao exercício do poder executivo. Então, enquanto representante de um vereador de oposição, eu tinha que bater no poder executivo para que eles nos ajudassem, para que eles atendessem os nossos pleitos e, naturalmente, beneficiassem a população. Então, acho que eu adquiri muito jogo de cintura nesse período. Muito jogo de cintura. As pessoas dizem que na dificuldade, nos momentos de dificuldade, nós crescemos mais. E eu acho que eu cresci muito nesse período. Depois de 2017 para cá, já na gestão João Dória, Bruno Covas, aí a chave virou. Estava vinculado a um vereador do PSDB, deixei a chefia de gabinete dele na Câmara de Vereadores, fui trabalhar na subprefeitura de Santo Amaro. A expectativa em relação ao governo João Dória elevadíssima.
o que para nós era bom, porque nos forçava a alcançarmos as expectativas da população. Depois, quando Dória sai para ser candidato ao governo e o Bruno assume, o Tuma, que era o vereador a quem eu estava vinculado, virou secretário da Casa Civil. E eu fui ser chefe de gabinete da Casa Civil, no período em que um prefeito recém assumia. Então, havia uma necessidade de reconstrução da base, junto à Câmara dos Vereadores, e nesse período nós votamos reforma da Previdência, que foi a grande dificuldade, foi o grande tema da gestão passada e voltou à tona agora na cidade de São Paulo, que é revisitar essa reforma da Previdência. Então, foi um período caótico. Nós chegávamos na prefeitura, na Casa Civil, logo cedo e íamos embora à noite, assistindo TV Câmara o dia inteiro. Haja paciência. Exato, atentos aos detalhes, porque você sabe que na política a simbologia faz muita diferença, a postura do vereador no plenário, uma série de coisas. Então nós passávamos dias analisando aquilo, tivemos uma vitória, a verdade seja dita, a reforma da Previdência foi aprovada com ampla maioria, com uma quantidade de votos bem superior aos necessários. Então, também foi um outro período, dessa vez do outro lado do balcão, em que eu aprendi bastante. E de lá, talvez a cerejinha do bolo tenha sido a subprefeitura de Pinheiros. Isso. Eu fui subprefeito de Pinheiros, assumi em 2019, e foram dois grandes fatores nesse período. Primeiro, a pandemia. A pandemia veio poucos meses depois. E aquela história de fecha, abre, pensando na saúde pública em primeiro lugar, se a gente olha para a subprefeitura de Pinheiros, a gente tem algumas características que, no final das contas, a imagem da cidade passava por lá. Vila Madalena, Jardins, Pinheiros, Itaim Bibi, quando a gente pensa nas avenidas Paulista, Faria Lima, JK, Berrini, todas elas na área da subprefeitura de Pinheiros. Então, a título de exemplo, no primeiro dia de pandemia, eu e o subprefeito da Sé, um amigo, precisamos assinar uma portaria determinando a reabertura da Paulista aos domingos. Sim. A tal do fechamento da Paulista aos domingos já é um símbolo da cidade. A gente vai lá e tem que canetar por conta da pandemia. E aí porrada. Mas foi um período também de bastante crescimento pessoal e profissional. Imagino, porque, cara, você... E eu nunca entendo a dinâmica do vice-prefeito, não, do subprefeito. Porque São Paulo é gigante. São Paulo tem o quê? Tem 10 milhões, 15 milhões de habitantes. 12 milhões de habitantes. É um país, por exemplo. Sim. E, cara, é um prefeito só. Ah, não, mas aí tem um sistema de subprefeituras que dá uma ajudada. Mas, peraí, qual que é a função do subprefeito? É o prefeito em exercício naquele território mesmo? É o prefeito em exercício naquele território, guardadas algumas peculiaridades. Quais são? Hoje a subprefeitura tem um viés muito vinculado à zeladoria, a todos os serviços de zeladoria, tem um viés muito vinculado ao planejamento territorial. Zeladoria tapa-buraco, poda de água, vereador adora. Exatamente. Muito vinculado ao planejamento territorial, e esse ano, por exemplo, a cidade de São Paulo vai votar a atualização do plano diretor. Toda essa análise que é submetida à Câmara e depois, eventualmente, convertida em plano diretor, é parte das subprefeituras, porque a subprefeitura, ninguém melhor que o staff da subprefeitura para conhecer toda a dinâmica, todas as vocações, todas as peculiaridades daquele território. Então a subprefeitura tem essa função, tem uma função social no sentido de atuar em 3 frentes principais: esporte, cultura e lazer. Então você acaba, através das funções da subprefeitura, estimulando essas atividades. Então, eu acho até um termo pejorativo, mas representa bem. É uma mini prefeitura sem uma Câmara de Vereadores. Mas você tem um setor de engenharia, um setor de fiscalização, um setor financeiro, porque você tem um orçamento próprio. Sim. Há uma série de coisas, pequenas secretarias ali que então, é uma coisa no dia a dia. Veja, por exemplo, 12 milhões, aí você tomava conta de quantos milhões de habitantes? São Paulo tem 32 subprefeituras e elas não são separadas de acordo com a quantidade de habitantes. Mas em Pinheiros, eu tinha algumas peculiaridades, antes da pandemia principalmente. São 260 mil moradores.
Sim. Mas, quando nós pensávamos no horário comercial com essas 4 avenidas que eu mencionei, Paulista, Berrini, Faria Lima e JK, que são os 4 grandes centros financeiros da cidade, hoje eu chegava a 1,5 milhão. Eu chegava a 1,5 milhão. Quase 2 Santonenses. Exato. Então tem todas essas peculiaridades, que aí cabe ao subprefeito estruturar a política pública a partir disso. Porque quando você senta e faz o cálculo, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Finanças faz o cálculo, olha, ele precisa de orçamento para 260 mil habitantes. Aí cabe ao subprefeito falar, não, nosso dia a dia é diferente. Eu não tenho 260 mil pessoas passando aqui, eu tenho 1,5 milhão de pessoas passando aqui, que vêm de outras regiões da cidade. Então há uma série de circunstâncias a serem estruturadas a partir disso. E é você que pilota tudo. É o prefeito num determinado momento. E como é que o prefeito por exemplo, Bruno Covas, vamos falar do Bruno Covas, que foi o período que você passou lá e passou brilhantemente. Sim. Acho que é uma pena o que aconteceu para o Brasil, a gente perdeu um quadro terrível, né? Terrível no sentido de bom, era muito bom. O cara, tem gente que quer imitar até o jeito, não vai dar certo. Jeitoso, ponderado. Isso, ponderado. Eu encontrei ele uma vez, achei fantástico, né? Eu era muito fã do vô dele. Mas, Cássio, então, como é que o prefeito gere isso? Depende de cara, né? De pessoa para pessoa. Mas, pô, gerenciar 32, né, pessoas com necessidades diferentes, com pressões diferentes. Eu acho que Pinheiros tem pressão, mas a Zonalete tem outra. Como é que foi trabalhar com... Sim. Primeiro, o prefeito tem contato direto com os subprefeitos. Por mais que exista uma secretaria das subprefeituras e seja este secretário hoje, um amigo, Alexandre Modonese, quem faça a gestão dos subprefeitos, mas as pessoas acabam batendo as portas do prefeito. E, então há um diálogo constante. O prefeito Bruno fazia isso e tenho convicção que o Ricardo continua fazendo e o Dória também fazia. Foram os 3 que eu convivi de forma mais próxima. Tem um problema? Liga, pede, pô, ajuda, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo. E era até uma piada, porque no final das contas, em Pinheiros, nós brincávamos. Falei, o Dória mora em Pinheiros, o filho do Bruno, o Tomás, mora em Pinheiros, presidente do tribunal, presidente do Tribunal de Contas, procurador-geral de Justiça, todo mundo morava naquela faixa. Então, era o dia inteiro correndo atrás de demandas das mais variadas, relacionadas a essas pessoas. Mas foi o que eu disse, um grande crescimento. Cara, grande crescimento. Foi o crescimento, a oportunidade. Aí você foi CEO. Aí você foi CEO, o Dória tem razão. Sensacional, bicho. E nesse momento, cara, da pandemia, eu ainda estou grilado com a Paulista, a Paulista aberta a meio período, né? Sim, aos domingos. Cara, isso é um assassinato ao lazer. Vou te cobrar para você ligar lá. Porque não tem mais espaço nas calçadas. Faz sol, não tem mais espaço. Como é que faz? Qual que era o reclamação de munícipe. Qual era o pensamento que nós tivemos lá atrás? Se você mantém a Paulista aberta, com as pessoas em casa, desesperadas por saírem, você geraria aglomeração ali. E tinha um outro fator que foi preponderante. Quando nós olhamos para os jardins, os 2 lados dos jardins e para a Bela Vista, que é o entorno ali da Avenida Paulista, aclimação um pouquinho também, nós tínhamos 12 hospitais ali. No auge da pandemia, você ter que fazer todo aquele malabarismo com o trânsito, para que as pessoas não cruzassem a Paulista, para que ambulâncias não cruzassem a Paulista, também seria um problema. Então nós levamos em consideração esses 2 fatores, principalmente a questão das ambulâncias. Agora, Cássio, você tinha que explicar essa dinâmica técnica, que eu acho genial, entendi, perfeito. Só que a imprensa não quer saber. A imprensa não quer saber, vai fechar. E a oposição, do outro lado, tinha uma oposição, a Esquadra Vermelha, prontinha ali para bater. Como é que foi isso, cara? Foi, verdade seja dita, principalmente a questão da Paulista, foi muito bem recebida.
Foi muito bem recebida, porque quando nós Estou numa bolha errada no Instagram, então como é que faz? Quando nós expusemos esses argumentos dos hospitais, independentemente da ideologia, independentemente do viés radical, e nós vivemos um problema hoje relacionado a esses extremos, as pessoas tinham um mínimo de consciência, porque isso podia beneficiar o parente de qualquer uma delas. Uhum. O Covid não escolheu, não teve ideologia. Ele afetou a todos os espectros políticos. Sim. Então as pessoas não bateram, a imprensa não bateu. Mas isso na pandemia, né? Porque vocês já haviam ensaiado um fechamento antes, ou não? Não. Isso aconteceu durante a pandemia, foi em abril. Antes não havia essa possibilidade, porque a Paulista aberta aos domingos é um símbolo da cidade. Virou. A Avenida Paulista ainda, e o Lívio, que é presidente da Associação Paulista Viva, nós dialogávamos constantemente, e é um dado que eu não tinha. A Paulista atrai uma quantidade muito grande de turistas, principalmente aqueles que fazem turismo interno, pessoas do Brasil que vêm a São Paulo, de outros estados do Brasil, de outras cidades de São Paulo que vêm à capital. As pessoas vão à Paulista, querem tirar foto na Paulista, querem tirar foto no vão do MASP, querem comer na Paulista, então virou um ponto turístico. Virou um ponto turístico. Então essa ideia nunca existiu, ela veio por conta da pandemia, que era inevitável naquele momento. Ali já estava um clima de união, todo mundo já tinha sentido que o negócio ia ser terrível. Né? Agora, como é que um acadêmico cai de paraquedas, vira CEO? Você é advogado. Sou. Advogado dos bons. É você quem está dizendo. É que eu conheço poucos, né? Não conheço. Não, Acácio, mas me conta. Doutor em Direito Constitucional, bicho. Que eu acho que é o melhor direito que tem. É onde dá discussão, porque o direito criminal ficou muito ruim. Eu fui jurado uma vez, achei aquilo fantástico, vou virar advogado. Aí eu vi o dia a dia e falei, não, vou continuar como historiador. Como é que foi essa sua carreira no direito também? Conta um pouquinho, onde é que você se formou? Eu inverti no doutorado. Eu me formei cedo, terminei a faculdade, até contando, a política sempre foi minha paixão, a política eleitoral sempre foi a minha paixão. Aí quando eu tinha 17 anos, eu falei, pô pai, o que eu vou fazer de faculdade? Ele falou, mas o que você gosta? Eu falei, gosto de política. Seu pai é político? Não. Mãe também? Não. Ninguém é? Não. E aí, o que aconteceu? Ele falou, olha, você tem duas opções, vai fazer ciências sociais, vai fazer administração pública, que eram poucos os cursos na época, ou vai fazer direito, que vai abrir um leque maior. Eu falei, quer saber? Vou fazer direito. Terminei a faculdade com 22, colei grau. Aliás, passei no OAB no dia que eu fiz 23 anos. E aí eu queria política, seguia a vida acadêmica, mas no meio do caminho, durante meus estágios, eu trabalhei com advogados criminalistas e fui para o direito penal, para o direito criminal e para a academia também por conta disso, na política, você falou do palanqueiro, por conta da oratória, daquela verve. Eu falei, pô, esse Como é o caminho. A verve. Tá vendo como não sou só eu que falo palavra para ficar aqui, Dessa? Mas essa é melhor do que prosa. Se eu falo prosa, ele fica prosa. Verve, é muito louco, cara. Quem assistiu o filme Filadélfia? Exato. Me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos, como é que o fulano tá. Isso é uma oratória. Exato. E você adequar a sua oratória ao público. Porque não adianta só você ter um discurso técnico, um discurso... Se você vai falar para um jurado, por exemplo. O jurado normalmente não é técnico. Então não adianta você falar o que é jurisprudência, o que é isso, o que é aquilo. Você tem que falar a língua que ele quer ouvir. Então você tem que converter aquilo. Então eu falei, vou seguir vida acadêmica no direito criminal por isso. Comecei a fazer 2 pós simultaneamente. Na Escola Paulista da Magistratura, em processo penal, e em direito penal na Escola Superior do Ministério Público. Terminei as 2 com 25 anos e, paralelamente, eu ia estudando para concurso. Eu cheguei... dormia aqui, ó. Dormia bem. Ia pra bem. Eventualmente, mas ia. Não é possível, não é possível. Aí eu cheguei nas últimas fases dos 2 concursos e não passei. Aquilo me decepcionou.
Aí eu falei, pô, quer saber? Vou voltar para advocacia. Voltei para advocacia e continuei vida acadêmica. Fiz mestrado na Espanha e agora o doutorado, que é recente. E nesse meio tempo comecei a dar aula. Comecei a dar aula com 26 anos. É bom dar aula, né? Por conta do palanque. Eu encaro como palanque. Então, comecei a dar aula. Sempre gostei de política. Desde os 9 anos de idade eu sei quem são os 55 vereadores de São Paulo. Sempre, sempre. E aí, lecionando, eu conheci o Tuma, com quem eu fui trabalhar, que na época não era vereador ainda. Então nós lecionávamos juntos, viramos amigos. Quando ele foi eleito, fui trabalhar com ele. E aí, os últimos 10 anos, praticamente, os últimos 8 anos eu passei nessa luta. Cássio, nós temos a mesma paixão pelo direito, que é a oratória. Sim. Nesse dia que eu fui jurado, eu acho que durou umas 8 horas. Só que passou num tiro, porque a dinâmica, e eram 3 advogados contra o promotor, e eles cercaram o promotor assim, ficavam um jogando uma pergunta de um lado, tá tudo um teatro, e eu falei, gente, que coisa fantástica. Eu nem sabia qual era o crime. E aí eu aprendi a tese do dolo eventual. O dolo eventual, que é... Você sabe que vai se ferrar, mas você faz e vê o que dá. É o que o brasileiro mais faz, eu acho. A gente tem uma piada da diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente. É culpa consciente. Culpa consciente. São 3 elementos cada um. O dolo, na culpa consciente, você assume o risco de produzir o resultado. Você, mesmo assumindo esse risco de produzir o resultado, você acredita, diante da sua capacidade pessoal, que aquele resultado não acontecerá. Então, eu sou um péssimo motorista. Você é piloto de kart. Se nós sairmos os 2 dirigindo aqui, e você a 180 por hora, eu falo, Thiago, você vai causar um acidente assim. O que você fala? Não, Cássio, sou piloto de kart. Estou no controle. Sou bom nisso. Vai lá, acontece o acidente. Por que é culpa consciente? Porque você sabia de todos os riscos, mas você acreditava na sua capacidade. No dolo eventual é diferente. No dolo eventual você assume o risco de produzir esse resultado, você prevê a possibilidade de produzir esse resultado, contudo, diferentemente da culpa consciente, você é indiferente à produção desse resultado. Ou seja, nós estamos dirigindo a 180 por hora. Eu estou dirigindo a 180 por hora e você do lado. Você diz, Cássio, desse jeito você pode ocasionar um acidente. O que eu digo? Ferre-se. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Entendeu? No dolo eventual, tanto faz se acontecer ou não acontecer. Na culpa consciente, você sabe do risco, mas acredita que ele não acontecerá. Rapaz, se você fosse advogado do cara, você tinha livrado o cara. A culpa consciente, porque ele estava... Né, o caso, é bom contar esse caso, porque é bem tipo. Peça de Réveillon, o cara já, né? Com mulheres no carro. E aí já viu, né? Não, vai, pisa, vai fundo, tá, não sei o quê. E ele perdeu o controle, freou, 180 metros depois, estava muito rápido, mas muito rápido, e atropelou uma moça que estava indo com dores do parto para a Vila Luzita. Então, uma catástrofe. Só que foi nesse sentido. Ele sabia, ele confiou nele, mas a circunstância que ele... Cara, então não foi dolo eventual, foi culpa consciente. Faltou os advogados dele debaterem essa tese. Que aula que a gente teve aqui agora, porque eu cometi culpa consciente. Não, vamos ganhar a eleição. Não vamos ganhar, perdemos. E aí ficou o que... Mas aí você acreditava na sua capacidade. Exatamente. É culpa consciente. Vou falar com o meu advogado, falar, você não me defendeu adequadamente. Cara, que coisa fantástica. Então, e o direito tem dessa, né, cara? Tem dessa. O direito tá ficando chato, o direito? Por quê? Não é que tá ficando chato. Tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas entrevistas. Há 10 anos atrás, todo mundo sabia quem eram os 11 titulares da seleção brasileira e não tinham a menor ideia de quem eram os 11 ministros do Supremo. Hoje,
as circunstâncias são outras. Hoje ninguém tem ideia de quem são os 11 titulares da seleção, mas sabe quem são os hoje 10, porque está faltando um ministro do Supremo. E Estão segurando. o do André Mendonça, né? Não sei se será ele ou não, mas o que acontece? Então as pessoas tomaram consciência da importância da política e da importância do Supremo. O problema qual é? As pessoas não têm a preocupação em aprofundarem o conhecimento delas sobre aquilo que elas estão discutindo. Elas escolhem um lado, meu lado é esse. Então eu vou nesse argumento aqui. Independentemente disso ter base científica, ter base técnica, não. Elas escolhem um lado, depois escolhem um argumento. E com o judiciário isso tem acontecido muito. A gente tem muito comentarista judiciário no Facebook, no Instagram, que nunca abriu um livro. Não, e os que abriram um livro parece que tem desonestidade intelectual, que espreme o argumento para defender o politicamente. Não. Exato. Que coisa chata. Então isso complica naturalmente. Até as discussões acadêmicas hoje é engraçado no doutorado. Você falou tese. Eu tenho colegas que tiveram vergonha de publicar suas teses de doutorado porque eram temas polêmicos. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo muito com o direito hoje. E aí virou um problema. As pessoas não separam o argumento da pessoa. Tem uma frase do Fernando Henrique que diz que no Brasil a gente não trata o nosso adversário político como adversário. A gente trata o nosso adversário político como um inimigo. Isso. E ao invés de discutirmos argumentos, nós atacamos a pessoa. Nós atacamos a pessoa. E o direito é um pouco isso. O Supremo tomou uma decisão, por melhor que seja a fundamentação, e a pessoa não concorda com aquilo, ela bate no ministro e ponto. Cara, eu não estou fazendo nenhuma defesa dos ministros. Eu estou falando as circunstâncias de quem vê do lado de cá do mundo jurídico. Não, então, eu perguntei se o direito está ficando chato, porque a gente é apaixonado por essa retórica e tal, então não tem mais, é tudo texto. Né? O direito constitucional tem, que é direito, o conceito, discute o conceito. E outro dia eu me peguei discutindo com um advogado, né? E ele é, né, desses naipes mais radicais. Eu não me considero um cara radical, mas não. E aí a gente conversando sobre a tal do STF, a Constituição, né? E aí eu entrei nos embargos infringentes. Que é o tipo, quem vai barbear, quem vai fazer a barba do barbeiro. Sim. Né? O barbeiro faz a barba de todo mundo, mas e aí? Quem faz? É ele mesmo. E ele que corrige e tal. E o cara, não, porque tá tudo errado. Eu falei, olha, sua opinião não muda a Constituição, cara. Isso é a primeira coisa. E não, que é isso aí. Ele puxou uma teoria que juridicamente deve ter embasamento, mas, cara, visivelmente puxando a sardinha pro lado dele. É isso que você falou. Eu acho por isso que... E isso é na história também, viu? Sim. Tem nossa senhora, a gente vê cada debate lá. Por isso que eu me afastei um pouco da história e fui para a ciência política. E agora é a gestão pública, né? Porque ele estava perdendo, né? E lá na história é mais radical ainda. Ignora-se o lado liberal. Sim. E eu caí de graça na escola inglesa, né? Que tem um liberalismo mais forte, né? Mais enraizado. Mais enraizado. Cara, eu era quase excluído dos debates, assim, mas a gente trazia porque, né? Sim. Na força do Churchill tá aqui para te defender. Outro dia eu fiz uma defesa do Churchill, pessoal quebrando, né, as estátuas. Só falei, epa, peraí, o cara não era perfeito, mas é o cara que garantiu a democracia, segura a bomba. Exato. Mas é isso, tá chato. Então é tudo que tá chato, né? Não é só o direito. Eu vou perguntar, STF, hoje, sim, o que você acha? Eu acho que a situação deles não é das mais fáceis. Mas eu acho que dois fatores são prejudiciais à própria imagem do STF hoje. Primeiro, TV Justiça. E eu já apresentei programa na TV Justiça, constantemente dou entrevistas à TV Justiça, mas eu acho, a partir do momento que ela foi instituída e as sessões passaram a ser transmitidas ao vivo, isso mudou um pouco. Tem um pesquisador, não vou falar sobre a pesquisa, até porque eu não conheço a fundo, mas ele fala exatamente sobre isso. Antes da TV Justiça, os votos dos ministros tinham, em média, 5 páginas. Estou chutando o número de páginas. Tinham 5 páginas. Depois da TV Justiça, eles passaram a ter, em média, 15 páginas.
Porque o cara tá na TV, tá aparecendo na TV, todo mundo assistindo, ele tem que fundamentar mais, ele tem que mostrar mais erudição. E isso, em tese, não é tão bom para o judiciário. Óbvio que celeridade e justiça não são sinônimos, mas se ele puder aplicar a justiça ao caso concreto de uma forma mais objetiva, é melhor. É melhor, ainda mais para um tribunal que recebe 1000 processos por mês. É melhor que ele o faça. Então, acho que esse é o primeiro fator. E o segundo fator é esse que nós mencionamos agora, a questão da imprensa, de uma maior cobertura do Supremo. Isso acabou aflorando certas diferenças que já existiam Elas anteriormente. brigam ao vivo. Exato. É o problema da TV Justiça. E essas coisas acabaram aflorando. E aí, a partir do momento que essa coisa da imagem aflora, aí a vaidade vem junto. Inegavelmente a vaidade vem junto. E aí a gente volta à frase do Fernando Henrique que nós falamos há pouco. O cara deixa de discutir argumento teórico para atacar a canela, para ir na canela da pessoa. Isso é ruim para a imagem do tribunal. Não, é ruim demais, por exemplo, Gilmar Mendes. Eu falo dele com muita segurança, porque ele fez uma coisa que, para mim, no direito é fundamental. Ele começou a liberar aquele preso que está esperando, que foi preso injustamente. Estou sendo chucro aqui, Sim. porque, né, historiador, mas em resumo é o seguinte: o cara estava lá esperando a audiência de custódia. Não sei qual que é o argumento, solta o cara, porque já passou, tem um prazo, não tem? Sim. O Lula, acho que no final das contas, o processo deu todo errado. Por quê? Porque ele não podia ficar preso tanto tempo, tal, não sei o quê, e aí fabricou provas. Mas o Gilmar Mendes fez isso com milhares de presos. Só que ele é pego nessas questões de ego, né? O pessoal não gosta dele e tudo mais. O ministro Gilmar tem uma peculiaridade. Ele, tecnicamente, é preparadíssimo. Sim. Poucas pessoas têm o conhecimento de direito constitucional que ele tem, tanto que o livro dele, Direito Constitucional, é o mais completo do Brasil. Ele fez doutorado na Alemanha na década de 80, quando ninguém pensava em ir para fora, estudar. Ele já bebeu da escola de Frankfurt, que é a melhor escola constitucional que existe no mundo. Então, ele tecnicamente é muito preparado. Só que ele não desce das suas posições, ele não faz política nas suas decisões. Isso é positivo para o judiciário? É positivo. O problema é que, nesse momento que nós estamos vivendo, em que os ânimos estão aflorados, que esses vieses ideológicos são tão evidentes, ele acaba não agradando nem um lado nem o outro. Durante o mensalão, ele foi bastante rígido. Eu lembro disso. Durante o momento que nós estamos vivendo, decisões relacionadas ao governo Bolsonaro, ele é bastante rígido. Então ele desagradou petistas e desagradou bolsonaristas e acaba apanhando de todo mundo, mas no final das contas, repito, são decisões fundamentadas, são decisões bem fundamentadas, ele está externando o posicionamento dele. A verdade é que juiz não tem que agradar ninguém, juiz tem que fazer justiça ao caso concreto. Caso concreto. Você falou uma coisa que aí já vem na memória o mensalão, né? Tinha lá o Joaquim Barbosa, tal, o símbolo, negrão, o herói de capa, tal, não sei o quê. Mas tinha um sujeito chamado Celso de Mello, que caiu para ele a questão do tipo, volta todo o processo, vamos revisar para ver se não deu errado. E ele fez um dos votos mais geniais que eu vi. Eu vi dois, lembro, eu só vi dois, o resto do ano passado. É o voto dele sobre o embargo infringente e o voto do Barroso sobre a união homoafetiva ou de pessoas do mesmo sexo. Esses me marcaram. Agora, qual foi o voto lá nessa sua, né? Desde 9 anos ali na política, você já deve ter acompanhado também o Supremo, né? A gente que é rato de política. Eu também sou do mesmo naipe. Cara, qual foi o voto que te marcou mais do Supremo? Difícil de falar. Como cidadão. Então sai do direito e vai para o campo daquilo que esse aí vai mudar minha vida e eu concordo, eu discordo. Eu acho, e infelizmente por conta da minha atuação profissional, os votos negativos acabam marcando mais que os positivos. Ah, é? E nós vivemos, acho que durante a Lava Jato foi um pouco isso, o Poder Judiciário chegou numa seara perigosa. Óbvio que todos nós somos contrários à corrupção,
todos nós somos contrários à lavagem de dinheiro e a uma série de outras coisas. Mas nós não vivemos num regime de vingança, olho por olho, dente por dente. E eu acho que em algum momento essas circunstâncias foram perigosas. Foram perigosas. Depois o Supremo corrigiu, todos os que deveriam ser condenados foram condenados, cumpriram penas, então o Supremo acabou arredondando essa situação. Mas eu acho que a Lava Jato, em determinado momento, ela foi politizada demais, e isso não foi bom para o Poder Judiciário. Mas o Supremo teve coragem depois de, repito, corrigir o rumo da prosa e mesmo assim fazer justiça ao caso concreto. Aproveitando prosa. Ele pode, né? Eu vou te contar uma coisa. Mas aí, você falou num ponto que agora eu vou ter que... Vamos polemizar. Cara, em que ponto foi essa correção? Porque do jeito que você está falando, colocou com essas belas palavras, essa bela... né, o verbo encarnado. Cara, peraí. Então você está falando que o juiz era ladrão mesmo? Não, muito pelo contrário. Na partida de futebol, o juiz... Não, muito pelo contrário. Eu digo que foram cometidos excessos em determinado momento e o Supremo, cumprindo a sua função constitucional, evitou que esses excessos fossem perpetuados. E eu falo excesso no sentido de juiz aparecer muito na mídia. E você citou o caso do Joaquim Barbosa, e vamos colocar o Moro, os dois, em algum momento, foram pré-candidatos à presidência. E o juiz... Um era esperança, o outro ainda está decidindo, mas o outro era... E o juiz é o sujeito no mundo que não pode pensar em ser candidato em hipótese alguma. Mas ele não tem direito? Tem direito, por melhor que ele seja. Sabe qual é o problema? E esses dias eu dei uma entrevista para a Jovem Pan falando sobre isso. O problema é quando ele, ainda juiz, não estou dizendo que seja o caso do Moro. Não é. O problema é quando ele ainda juiz, começa a pensar numa candidatura. E é óbvio que isso vai viciar as decisões dele. Os procuradores da Lava Jato, a Força Tarefa, eles foram brilhantes até determinado momento. O problema é que a partir de um momento eles queriam, olha, nós precisamos lançar um senador dentre os membros desse grupo, e todos ainda exercendo o cargo de procurador da República. Eu acho que isso fica perigoso. Você usar seu cargo, seja ele qual for, para promoção pessoal. E não é bom que político faça isso, independentemente da esfera, e é pior ainda quando um juiz faz isso. Entendi. Porque no fim do político a gente espera. Por pior que seja, a gente espera. Mas do juiz ninguém espera. Do juiz todo mundo espera retidão, espera imparcialidade. Cássio, vou te ser sincero. Eu não confio em nada no judiciário. Tem dos três poderes, o mais forte que eu gosto mais, é o que eu acho que é o mais forte, e é uma tese que eu vou defender um dia, é o legislativo. Se quiser, derruba, se não quiser, se quiser atrapalhar, atrapalha. É que falta inteligência para alguns legislativos aí. Agora veja, o executivo forte por causa da caneta, mas o judiciário, cara, é a ineficiência, a ineficácia por inteiro. Eu estou sendo exagerando. Algumas ponderações em relação a isso. Primeiro, eu acho que judiciário e celeridade não combinam. E se a gente for olhar, é um exemplo que me marcou muito. Eu vi isso na faculdade, até hoje eu carrego comigo. Na Suíça, um juiz, quando vai dar uma sentença, ele fica uma semana nos Alpes, isolado, para que ele possa refletir sobre aquilo. No Brasil, em média, um juiz sentencia 5 processos por dia. Então, como é que, se você for colocar o cara para ele ficar em retidão, para ele ficar isolado antes de decidir, ele vai passar o resto da vida isolado, porque ele tem 5 decisões por dia. Óbvio que isso interfere na qualidade. Não tem jeito. Um outro fator diz respeito à opinião que as pessoas têm do judiciário. Todo processo no Poder Judiciário tem 2 partes. Uma vai sair derrotada. Uma sairá derrotada. E essa parte que saiu derrotada,
por pior que sejam as provas que ela trouxe, por pior que seja o direito que ela tem, ela vai falar, não, isso foi roubado, isso, foi aquilo, e ela vai ter uma impressão negativa do judiciário. Uma impressão negativa. E o terceiro fator é até uma ponderação a partir do que você disse do poder legislativo. Nos últimos tempos, o Supremo tem sido tão protagonista por conta de uma ausência de atuação do poder legislativo. Eu concordo com você que citou a questão da homofobia, do aborto de anencéfalos, isso aí seria necessário uma lei para resolver. Células-tronco. A lei tinha que resolver isso, não uma decisão judicial. Mas se a lei não resolveu e nós temos casos concretos que dependem de solução, em última análise, cabe ao Poder Judiciário. E aí, se você, que tinha esse dever funcional, não fez, depois você não pode chamar o amiguinho de ativista. Porque o amiguinho resolveu uma questão que você não resolveu. Então é um problema do Poder Judiciário. É óbvio, existem excessos, estão entrando em esferas que não deveriam? Sim. Mas, em compensação, a fragilidade dos outros poderes fazem com que o judiciário seja obrigado a isso. Você falou disso. Essa é a tese, essa é a questão. O legislador não quer. Se o legislador não quer, tem um fato concreto. Ninguém faz nada. O judiciário vai ter que mediar o conflito. Exato. Vai ter que mediar isso aí. Então, estou contigo. Só que aí é que tá. Aí quando não gostam, principalmente os mais conservadores, né? Não, porque o STF não pode. Não é, mas quem você bateu na porta do deputado para falar regulamenta isso, não tem coragem. Porque o conservador está na marcha contrária. Exato. Na marcha contrária. E dura esse povo, viu? É duro. Esse povo tem poder, tem voz, tem protagonismo, só que na hora do vamos ver, não, vai conservar a posição e bater. Exato. Ridículo isso. Exato. Cara, olha, essa aula de direito, desde a questão da, como é que é? Do dolo eventual, mas É culpa consciente. Culpa consciente, isso aí eu vou levar para a vida, cara. Nunca mais eu vou cometer a besteira. Não, vamos ganhar a eleição. Não vamos. Ih, sensacional, cara. Agora, cara, PSDB na sua vida. Nunca fui filiado ao PSDB. Não fala isso. Sério? Vivi os últimos 9 anos vinculado ao PSDB e nunca fui vinculado ao PSDB, de verdade. Fui filiado ao MDB por 2 anos, mas já logo pedi a filiação. Já era PMDB a época. Meu pai é o fundador do MDB. Era PMDB a época, por conta do Ulisses, aquela com 18 anos. Fiz 18 anos, tem gente que vai tirar carta e foi lá me filiar a um partido. Cara, temos a mesma história. Eu completei 17 anos. E votei. Mas com 16 anos, eleição de 2004, eu fui bater na porta do PSDB, cara. Quem me atendeu foi uma senhora chamada Dulce. Que tá lá até hoje. E a Dulce, numa correria, eleição municipal, setembro de eleição municipal. Há 15 dias da eleição. Há 15 dias do primeiro turno, naquela correria, chega um cara, juvenil, né? Olha, eu quero me filiar. A Dulce, nossa, gente, todo mundo... Aí eu assinei a ficha. Com 16 anos de idade, cara. 16 anos. Me filiei, fiquei 2 anos também e saí, porque eu comecei a estudar para concurso, essas coisas não. E nunca mais me morrido já tinha morrido. E por que o Ulisses? Eu achei advogado, essa questão de Constituição, eu tinha uma admiração por ele. Então você nunca. Mas vivi PSDB, vivo PSDB até hoje. Vivo até hoje. Vive intensamente o partido? Eu vivo de forma periférica, mas vivo intensamente. Você conhece aquilo com uma paula, meu cara. Vivo intensamente. Tudo que acontece, vai acontecer tal coisa. O pessoal fica, mas você já saiu de lá faz tanto tempo. Fui 7 anos filiado. Mas enfim, história pessoal. Vai dar Dória ou vai dar Eduardo Leite? Difícil falar, difícil cravar. Vamos lá, primeiro pela própria dinâmica, pelas próprias regras das prévias. Que um voto vale 25% dos filiados, vamos dividir por 4. 25%, 1/4 filiados, outros 25% vereadores, secretários municipais, outros 25% prefeitos, deputados estaduais, e
Aliás, deputados estaduais estão no mesmo pacote dos vereadores. No outro, prefeitos, deputados federais, senadores, governadores. E no último, ex-presidentes e o atual presidente do partido. Se a gente for olhar o voto do presidente, vai valer mais ou menos só 1.000 votos de filiados. Então, é difícil determinar. E tem outras duas situações. Primeiro, não é qualquer filiado que vai votar, é necessário que o cara faça a inscrição um período antes, declarando que pretende votar. Em segundo lugar, vai ter segundo turno, porque eles estabeleceram um segundo turno para as prévias. Então, na verdade, foi uma tucanagem pura. Porque, olha, eu quero isso, ele quer isso, vamos misturar tudo e vamos assim. E eu acho aí, feeling, aquilo que a gente escuta, pro Dória, pro João, esse sistema seria melhor. Sim. Seria melhor. Principalmente porque São Paulo tem quase metade dos filiados do PSDB. Lá atrás isso seria melhor. Sim. Essa sistemática. Mas no final das contas, pelo que a gente tem visto, não vai ser bem assim. Não vai ser bem assim. Principalmente deputados federais, senadores, a cúpula do partido em Brasília hoje, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, aquela coisa de bastidores, tem rumado em direção ao Eduardo Leite. O Eduardo Leite é um cara bem ponderado. Sim. É uma figura nova da nossa cidade, da nossa geração. Sim. Um cara que pensa política pública e uma ascensão meteórica. Né? Eu só acho que o grande equívoco dele é pensar que não dá para ter reeleição. O negócio da reeleição, eu acho que chega um momento que tem que ter continuidade. O governador do estado tem que seguir. Essa coisa da reeleição, eu confesso que, apesar dos pesares, eu não tenho uma opinião formada, mas eu acho 4 pouco e 8 muito. 5 é bom. 6. Eu sou daqueles que defendem você unificar os mandatos. Você unifica os mandatos. Como assim? Todo mundo 6 anos, todo mandato de 6 anos para todo mundo. A cada 6 anos nós votamos de vereador a presidente da República. Ih, rapaz. Isso economiza, mas vai causar confusão na base, no município? Eu acho que causa, óbvio que causa confusão, mas eu acho que o interesse da população tem que estar acima de tudo. Se for melhor para a população, tem que fazer prevalecer. E você evita algumas coisas. Primeiro, você evita a reeleição. Segundo, o cara faz 4 anos pelo menos completos. Porque a gente sabe que o primeiro ano está tomando pé da máquina, que não é fácil. E no 4º ano, você já está começando a pensar em reeleição. O mandato se trabalha efetivamente 2 anos. Aí você reeleito. Exato. Então, 6 anos você teria 4 anos completos. Levando em conta essa matemática que a gente está fazendo, matemática boba aqui, ponderando. Segundo, não tem aquela coisa do cara que é vereador largar no meio do caminho para ser estadual, federal. Se ele quer ser vereador, ele vai ser vereador 6 anos, vai ser estadual 6 anos, vai ser federal 6 anos. Eu acho que essa sistemática talvez seja melhor e chega tudo ou a gente dividir. 6 anos aí a gente elege prefeito e vereador, eleições municipais, e aí intercala 3 anos, eleições estaduais e federais. Porque na sistemática é interessante. Sem reeleição 6 anos, eu sou a favor dos 5. 5 é bom. 5 sempre foi, né? Antes da Constituição. De 88. Antes da emenda de reeleição, sim, né? Sim. Mas veja, 5 anos é legal. Agora, você ia arrumar uma encrenca com o pessoal da ciência política, porque eles defendem. Aliás, é um pessoal que já está me dando nos nervos, né? Nunca disputaram a eleição, não viveram um palanque, mas ficam teorizando. E na teoria isso é ruim. E eu falo isso abertamente, Acácio, porque não é possível, cara. O cara defende o voto proporcional em lista aberta, que é o que elege vereador, deputado, não sei o quê, só que não sabe que isso é um inferno na Terra. Mas esse é o sistema, agora separando
a eleição nacional da eleição municipal é legal. É. Gostei. E aí, falando de Vai ser sistema candidato? eleitoral, eu É. nunca tive essa sempre gostei muito de política, mas isso nunca passou pela minha cabeça. Não, Até vou hoje lançar, não já tem passou a pela minha plataforma. cabeça. Eleição. Nunca passou. É engraçado, não, né? Vai, não, Até porque. não gostou do lançamento espontâneo? Até porque eu Olha, só ele tive. tá fugindo. Ele tá... Como é que é? Até porque eu só tive cargos que são cargos de anticandidatos. Subprefeito em São Paulo é o cara que não quer ser candidato, seja subprefeito. E você só entra em tema polêmico, só fala não para todo mundo. Chefe de gabinete da Casa Civil, você atende os 55 vereadores, você acaba virando amigo da maioria, então eu só exerci cargos de anticandidatos. Agora, eu acho que a gente precisa revisitar nosso sistema eleitoral de alguma forma. A questão do distritão misto talvez seja uma alternativa. Metade dos cargos de vereadores e deputados distrito, a outra metade o voto proporcional que a gente tem hoje. A gente precisa repensar essas circunstâncias como um todo. Cássio, eu sou a favor do distrital puro de 2 turnos, cara. E aí sai do distrito eleito com a maioria absoluta, mas o distrito, por exemplo, é uma pequena faixa, a ideia do subprefeito. Sim. É um território que o cara tem ali, e a justiça eleitoral que faz o recorte, não é nem a Câmara, porque o grande ataque a esse sistema de distrital, onde o mais votado nessa parte do território leva a eleição, cara, é a solução, é o melhor dos mundos. Eu tenho que correr a cidade inteira para fazer campanha. Agora não, ali eu debato os temas dali e exponho a minha opinião ali naquele território. Eu acho que o distrito precisa existir. Mas por que eu prego o distrito misto? Porque se você pensa no sistema proporcional, aquelas distorções que nós temos, elas têm uma razão para existir. Uhum. Que você privilegie todas as matizes ideológicas. Por mais que o cara que tenha menos votos que o outro é eleito, porque aquele espectro ideológico tem que ser contemplado. Vai ser contemplado de forma menor? Sim, porque teve menos votos. Mas é necessário que todos sejam contemplados. Se a gente faz só o distritão, você cria um monte de zelador de bairro, zelador de região, sem que ele pense em todos os aspectos. E mais do que isso, ele ganhou a eleição, ele não vai pensar nas demandas do cara que disputou a eleição com ele. É diferente do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, que saem caçando, expandindo outros temas. Não, aquele cara vai trabalhar para quem elegeu e contra quem brigou com ele. E você acaba desprestigiando certas regiões. Vamos considerar que um bairro X, que tenha 100 mil eleitores, seja dividido em 8 subbairros. Uhum. 8 subbairros. E cada subbairro daquele tem um candidato disputando o distrito. Certo. Se você pensa nisso, o cara que foi mais votado, ele vai privilegiar aquele subbairro do qual ele saiu. Os outros 7, em tese, não serão contemplados, porque tem outros representantes que foram mais votados. Essa não vai ser uma regra, óbvio, mas é uma circunstância que pode acontecer. No misto, não. No misto você consegue contemplar todo mundo. Bom, é que até desde, né, dei isso, até fiz cálculo às vezes, o fulano de tal é contra, mas seria eleito em tal lugar. Mas o distrital tem essa questão do localismo, daquele zelador e tal. Mas as grandes questões, as grandes discussões, os projetos do executivo não tem essa distinção. É aí que eu me apego ao orçamento. O orçamento você não discute localmente, é um orçamento geral e você vai discutir, mas por que vai para a saúde e tal. Em São Paulo você discute localmente por conta da subprefeitura, mas se tem um regramento transparente, tudo bem. Sim. Mas veja, dentro da subprefeitura, às vezes você tem 2 vereadores ou 3 vereadores, por causa da conta do distrito. É um negócio que, tipo, se aqui já não deu consenso, lá não vai dar. Lá não vai dar. Agora, cara, falando do ABC, do consórcio, muita gente fala assim, o consórcio é ineficiente, o consórcio ninguém entende. Então, primeiro, o que é o consórcio intermunicipal, na visão do CEO? Sim.
Na visão de CEO é ótimo. É um órgão de representação, dos 7 municípios. Sim. Nós somos um consórcio multifinalitário, o primeiro consórcio do Brasil, inclusive. Essa fórmula criada no ABC no início da década de 90 foi replicada no país todo. E nós somos um consórcio multifinalitário porque nós trabalhamos desde saúde, e aí está um grande exemplo dessa eficiência do consórcio, uma vez que o processo de vacinação passou todo ele pelo consórcio. Aquisição de insumos. Se nós colocássemos cada uma das prefeituras para que elas fizessem a aquisição individualmente, nós teríamos distorções quanto aos valores. No momento em que só o consórcio adquire e distribui para 7 prefeituras, essas distorções não existem. Nós temos um poder de barganha maior, por mais que seja um processo licitatório, uma série de coisas, mas nós temos uma capacidade econômica maior. Sim. Terceiro fator, eu disse, nós somos multifinalitários. Então a gente atua de saúde pública a mobilidade, segurança pública, e nós não temos como regra um viés executório. Não é um consórcio em tese que vai lá e põe a mão na massa. Isso é importante. Mas nós ajudamos na construção da política pública dos 7 municípios. Mobilidade. Hoje nós temos o BRT e a esperança do metrô. Que todos nós aqui do Grande ABC temos a esperança do metrô. O BRT não supriu essa esperança. Ele abraçou uma parte, mas a esperança permanece. Como é que você discute metrô ABC, BRT no ABC, transporte público no ABC, se você não engloba as 7 cidades? O ônibus vai transpor a divisa entre São Bernardo e Diadema. Chegou na divisa, todo mundo desce e pega um outro ônibus em Diadema? Não, isso é atuação do consórcio, trabalhando nessa distribuição intermunicipal. É bacana. Um outro exemplo que eu tenho muito evidente, que a gente tem discutido muito nos últimos dias, defesa civil. Nós estamos criando o PRAM, Plano Regional de Atuação Mútua. Por quê? Vem um caminhão com uma carga perigosa pela Anchieta ou pela Imigrantes, entra em Diadema e vai até, sei lá, Rio Grande da Serra, ou entra em São Bernardo e vai até Rio Grande da Serra. Defesa Civil, vamos falar que ele entrou pela Anchieta, Defesa Civil de São Bernardo, aí na divisa Defesa Civil de Santo André, depois Defesa Civil de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Se você tem esse plano de atuação mútua, você divide, olha, hoje é a Defesa Civil de tal município que vai acompanhar o trajeto todo. Entendi. Ou teve um deslizamento em Rio Grande da Serra. Para o prefeito de Rio Grande da Serra não precisar ligar para cada um dos prefeitos pedindo ajuda, o PRAM já estabelece que as outras defesas civis vão ajudar. Mais uma vez eu volto para o exemplo da pandemia. Nós temos alguns hospitais municipais, hospitais regionais, estaduais. E os hospitais de campanha que foram criados durante a pandemia. Sim. Faltava uma vaga na cidade Y, não vou nem nominar. O prefeito não tinha no hospital de campanha. Ele tinha 2 opções. Ligar para o prefeito da cidade vizinha e falar, você pode absorver esse paciente? Isso aconteceu inúmeras vezes durante a pandemia, no grupo dos prefeitos e no grupo dos secretários de saúde. Não fosse essa atuação regional, isso não teria acontecido. Então o consórcio tem essa capacidade de unir as 7 cidades, trabalhar políticas públicas comuns, e a gente não tem um viés executório, por mais que algumas ações a gente acabe executando. Hoje, nós ganhamos uma verba da FEHIDRO, que é vinculada ao governo do estado, para demarcação das áreas de manancial. Então, nós estamos colocando sinalização em todas as áreas de manancial. Isso está sendo feito através do consórcio. Nós temos o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências. Você até conhece, já Conheço. São aquelas telas que ficam marcando tempo, uma série de coisas ali, questões meteorológicas. A gente tem um viés executório porque a gente partilha essas informações com as 7 prefeituras. Então, o consórcio é um órgão pensante. É um órgão pensante. Pronto.
Precisa de gente pensando. Unificador e pensante. Eu acho que essa unificação, o fato das 7 prefeituras andarem de mãos dadas, é a principal característica do consórcio. E a partir do momento que a gente tem essa dimensão, aí a gente começa a pensar as 7 prefeituras de forma uníssona. E relacionamento. Nós somos recebidos pelo governador e pelo vice-governador, os 7 prefeitos e o secretário executivo. Foi dessa data, inclusive, que surgiu a história do CEO. Fosse cada um dos prefeitos individualmente, seriam atendidos? Seriam. Mas talvez a agenda demorasse mais, talvez a força política do governo estadual olhando para cada um individualmente não fosse a mesma. Aí é São Bernardo, Santo André, Bernardo e Caetano. Então, essa força que as pessoas não entendem é essencial para a região. A região tem uma série de conquistas que decorrem disso. Hospital Mário Covas, o FABC, são todas conquistas do consórcio. Mas, Acácio, por que a gente então tem prefeitos que saem atirando no consórcio, falando que o consórcio é ineficiente, que o consórcio não presta, que o consórcio é um dinheiro jogado fora? Por que tem gente que sai atirando desse jeito? Hoje, em tese, não existe. Hoje não tem mais, mas por que ainda... Existiu lá atrás, mas eu acho que muito mais, e até triste pensar, é muito mais um ataque ao coleguinha prefeito que ao consórcio. Talvez o consórcio seja um meio para ele atacar o colega. É muito mais uma disputa política do que vinculado às funções do consórcio. Porque todos os prefeitos que passaram pelo consórcio, pela presidência do consórcio em algum momento, sabem a dimensão do consórcio, sabem a força do consórcio. É óbvio que no momento que você congrega 7 prefeituras, geridas por pessoas distintas, com objetivos políticos distintos, com histórias políticas diferentes, com visões de mundo diferentes, é óbvio que existem diferenças. Mas se o prefeito não conseguir colocar essas diferenças em segundo plano em prol do seu município e da sua região, ele de fato nunca vai entender qual é a importância do consórcio. Ele talvez não entenda a dimensão do papel que ele exerce perante a sociedade. Por isso que eu acho que neste momento nós não vivemos circunstâncias neste sentido. No começo do seu período teve, né, esse jeito tradicional de atuar. Sim. Aí que você foi amenizando, não puxando o taco, mas já levantando a bola. Sim. Né? Você conseguiu amaciar esse Foi um caso pontual, até falo, Rio Grande da Serra, prefeito Claudinho, mas a partir do momento, porque ele nunca tinha sido prefeito, ele não conhecia o consórcio, a partir do momento que ele entendeu a importância do consórcio, mais do que os outros, porque Rio Grande da Serra é a menor cidade da região. É a menor cidade da região. Durante a pandemia, precisou de leitos e ele foi prontamente atendido pelos outros prefeitos. A questão dos insumos que nós adquirimos, Rio Grande da Serra não tinha condições de adquirir durante a pandemia, nós adquirimos consórcio e parcelamos o pagamento para eles. Então ele entendeu, a partir daí o prefeito Claudinho é um entusiasta do consórcio. Falava vindo para cá, inclusive com ele, com o Guerra, que é o secretário executivo dele. Sim. Ele é um entusiasta e adquiriu essa concepção. Porque adquiriu. Então, e na gestão pública falta isso, viu? Eu entendo. Por que eu fiz essa pergunta? Para o pessoal entender. Então, nada melhor que perguntar para você. Sim. Mas o consórcio é um escritório de projetos. O que é isso? Dá o suporte para as prefeituras e elabora projetos, né? Eu acho que é isso. E as pessoas têm que entender que precisa de gente pensando. Sim. Não adianta, não é só o plano e fazendo, isso me dá uma raiva terrível. Agora, Cássio, você falou do metrô. Por que é esperança e não é realidade? Eu acho que por uma série de fatores. Primeiro, o governo do estado analisou ao longo dos anos qual era a demanda. E creio, não estou defendendo, mas eu acho que é um argumento que eles usam bastante, que certas regiões tinham uma demanda maior que o grande ABC. Segundo, nós
durante um longo período de tempo, estivemos muito mais vinculados ao transporte individual, automotivo. Não à toa temos Anchieta, temos a Avenida dos Estados, e os gestores públicos, também não é uma crítica, deram mais valor a isso ao longo dos anos. Mas de um tempo para cá, com a consolidação do metrô, com a consolidação da importância do transporte público, e principalmente o transporte público de qualidade, a população da nossa região entendeu a importância do metrô e passamos a cobrar. Não saiu o BRT, mais uma vez eu digo, foi um caminho, ele vai suprir parcialmente essa carência, e aí eu digo que é uma carência de pessoas que saem do ABC e vão para a capital, da mesma forma que pessoas que vêm da capital para o ABC. Isso. Porque nós temos aqui, principalmente na área universitária, diversos produtos de importação, de exportação. O FABC, que eu já mencionei, FEI, Mauá, Fundação Santo André, USCs. Existem muitas pessoas metodistas, muitas pessoas de São Paulo que vêm estudar nessas universidades, que também serão contempladas pelo BRT. Então a gente precisa entender que é uma via de mão dupla. Mas, Acácio, quando a gente vê no frio da população, eu entendo, até defendo o BRT, Sim. que é a solução mais barata. Sim. Parou de se fazer obra faraônica. Agora, veja, passa em área que vai alagada praticamente. Está saindo o Piscinão Jabuticabal, conquista do consórcio, inclusive naquele trecho, na próxima Guido Aliberti. Cara, vai dar certo isso, cara? Há todo um projeto executivo sendo realizado que leva em consideração todos esses elementos. A esperança que se tem é o Piscinão Jabuticabal, que já não é só uma esperança do BRT, é uma esperança histórica de todos que vivem naquele pedaço. Na grande enchente ia travar também. O metrô continuou funcionando. Sim. E o BRT ia travar agora. Tanto que o Piscinão, depois do Piscinão Jabuticabal, isso, numa das vindas do vice-governador para falarem sobre o BRT, esse tema foi tocado. Inicialmente o BRT seria feito acima do nível do chão. Sim. Mas depois, diante da obra do Piscinão Jabuticabal, eles optaram por manter no nível da rua. Até porque isso é muito mais barato. Verdade seja dita. Entendo. Mas o Piscinão Jabuticabal vai ter que absorver tudo isso. O Piscinão é a esperança. Não, entendi. Agora, eu insisto nisso. Guido Aliberti vai comer uma faixa da Guido que já é apertada. Como é que você... É privilegiar transporte público. Eu acho que é uma política pública de privilégio ao transporte público. O ideal seria a desapropriação de espaços para fazer mais uma faixa. Mas nós sabemos que isso é inviável pelas circunstâncias, pelo contexto. Mas aí é questão de privilegiar o transporte público em detrimento ao transporte individual. O mundo todo faz isso hoje. O mundo todo faz isso hoje. Não estou dizendo que seja a fórmula correta ou incorreta, não estou fazendo a defesa aqui, muito pelo contrário. Mas o mundo todo faz isso hoje. E já que é a alternativa que se tem, que se faça. Que se faça. Mas eu concordo parcialmente com você, eu talvez tenha um viés, uma visão muito mais positiva que você. Eu acho que vai ser um caminho para a gente desafogar o trânsito da Guido Aliberti, ali, da Lauro Gomes e de uma série de outros pedaços ali, de outras vias e de outras avenidas. Mas, repito, o ideal, e a gente não perdeu essa esperança, é o metrô. Tanto que o governo do estado estava vindo para cá ouvir a propaganda. Que o governo do estado está na fase do projeto executivo da linha Lilás ou linha Rosa, que é a linha que em tese viria para o ABC, entraria ali na Portugal, em Santo André. Na Avenida Portugal? Teria uma estação na Avenida Portugal. No terreno, no metro quadrado mais caro da cidade, você vai... Rapaz! Não sei quais seriam as outras estações. Foi isso que o governo do estado anunciou. Não conheço a fundo, até porque não existem informações a fundo, porque o projeto executivo está sendo realizado. Mas o próprio governo do estado, veja as propagandas oficiais do governo do estado, eles estão propagando. Eu já perdi. É que eu sou da região aqui, cara. Teve gente que foi eleita em cima do metrô umas 3, 4 vezes. Não foi só uma. Muita gente.
outdoor. Ah, o metrô vai chegar, o metrô vai chegar. E quando a gente ouve propaganda... Agora, eu sou defensor do BRT por causa do preço. Eu sou um cara do preço. Gente, quanto custa? Vai resolver? Então faz o mais barato. É eficiência. Eficiência e eficácia. Você está dizendo, eu confio, mas... O BRT, a bem da verdade, a sistemática do governo do Estado, e aí nós não participamos. Nós temos dado pitaco, brigado, muitas vezes é na ombrada, na cotovelada. Ah, é? Mas o BRT, a sistemática adotada pelo governo do Estado é interessante. É uma PPP, então até as desapropriações serão feitas pelo concessionário. Até as desapropriações, tanto que alguns terrenos foram adquiridos. Eles negociaram, chegaram a um denominador comum, a um valor rápido, interessante. Né? É mais rápido. A lei das concessões e a lei das PPPs permite esse mecanismo. Eu gosto. Então, eu também acho que principalmente na área de infraestrutura, é um caminho. Sensacional. Eu defendo a do lixo. Lixo é todo privado, desde a da coleta até a guarda do resíduo. A destinação. Já não faz mais sentido, Cássio. Eu defendo isso abertamente, está no livro, está em qualquer lugar. O lixo é uma coisa essencial, que é um cuidado delicado. Né? Lixo hospitalar. Então, imagina a prefeitura gerindo o aterro, tirando o Santo André, que tem know-how para isso, mas construiu durante quase 50 anos. Né? E essa questão do aterro para Santo André virou super trunfo. Nós temos mais ou menos a mesma idade, jogamos super trunfo, que é a única prefeitura que tem hoje espaço para isso. Espaço para isso. Não, mas tem que privatizar também, acho que durante muitos anos a cidade de São Paulo saiu comprando terreno na Anguera para ter aterro. E o futuro é uma questão da próxima década. Eu acho que o futuro, essa questão do lixo, o lixo vai virar ouro em algum momento. Vai. Questão da reciclagem, destinação, é um problema que está na nossa porta, até figura de linguagem, porque o lixo está lá, a gente vai ter que resolver. Bom demais. Cara, então, é isso. O lixo tem que resolver. E é uma coisa que é simples. Contrato. Se você faz um contrato transparente, honesto, você ajuda, é ganha-ganha, relação ganha-ganha. Eu gosto disso, relação ganha-ganha. Agora, vai o poder público colocar que o metro cúbico tem que ser assim ou assado, aí já complica o ente privado, encarece a operação, ninguém vai querer. Então, o poder público regulamenta e fiscaliza, o poder privado executa, não tem segredo disso. Eu defendo isso até para a gestão de crédito. É a dinâmica das agências reguladoras, né? Quando elas foram criadas, a dinâmica era exatamente essa. Olha, você regulamenta a concessão e você fiscaliza a concessão. São Paulo, o Bruno criou. O presidente hoje, inclusive, é de Santo André. Ricardo Torres, o Ricardinho. O Ricardo? O Bruno, tem uma história boa. O Bruno criou a SP Regula, uma agência reguladora municipal que cuida do lixo, cuida de uma série de contratos, iluminação, de uma série de contratos espinhosos, inclusive. Ele fez, infelizmente, não deu tempo dele acompanhar os desdobramentos, o êxito do projeto dele, mas foi uma coisa que saiu da cabeça dele com muita habilidade, porque você tem que justificar para o concessionário, você tem que justificar para os funcionários daquelas autarquias, uma série de coisas, mas ele conseguiu justificar, foi muito habilidoso, foi muito inteligente na construção. É isso, cara. São Caetano tem a SAMA, acho, né? Tem que ser a agência... Saesa. SAMA era de Mauá, que agora é Sabesp. Graças a Deus, porque lá em Mauá o negócio é mais embaixo, né? Vamos falar a verdade. Ali foi... Não, cara. Era a válvula de escape. Não estou chamando o gestor de... mas era complicada a gestão do negócio. É muito complexo. É aquela coisa, contrato ruim, gestão pior ainda. E aí tem essa questão da agência reguladora. Então, a Saesa, lá em São Caetano, é agência reguladora. Semasa, Santo André, agência reguladora. Sabesp, alguém tem que fiscalizar, né, a Sabesp e São Bernardo, entendeu? Então, esse o pensamento. Né? Acabou, não tem mais essa do serviço. São serviços complexos, falta água, é problema para a população. E se não passar o caminhão
recolhendo lixo, é rápido. Aí vem tudo. Cara, muito legal, muito legal. Agora, só para terminar, porque você é um comentarista de grandes veículos. De grandes veículos, Jovem Pan, Rede Record, televisão, daqui a pouco vai na Globo. Se bobear, tá no STF. E vendo essa questão, ser doutor em Direito Constitucional, gosto muito de citar isso, porque é uma cabeça pensante. Você demitiria Paulo Guedes pela offshore? O que acontece? A gente tem que levar alguns fatores em consideração. Ele é ministro da Fazenda, ministro da Economia. Mudaram a denominação, mas as atribuições da pasta são as mesmas. Enquanto ministro da Economia, como qualquer outro servidor público, ele tem certas restrições. Mais ainda no governo federal, porque há no governo federal um estatuto do alto, eles não chamam de alto escalão. É uma outra. É alta gestão. Da alta gestão. Alta gestão. E há, se eu não me engano, no artigo 5º, uma vedação a que os ministros e secretários executivos de ministérios atuem, ou sejam sócios de empresas ou tenham atuação institucional em setores vinculados à sua pasta. E qual é a situação dele? Ele tem uma offshore, isso não tem problema nenhum, desde que declarado no imposto de renda. O que é offshore? Offshore é o que nós chamamos de empresa ao portador, normalmente sediadas em paraísos fiscais. Você vai, e vou citar o país que é o maior paraíso fiscal do mundo e ninguém fala. Estados Unidos da América. Ah, é? Há um estado, Wisconsin, que é um menor estado, Dakota do Norte e Wisconsin. Não sei se é Dakota do Norte ou Dakota do Sul é Wisconsin. São estados que, porque lá é menos federalizado. Então o estado pode regulamentar quase tudo. Quase tudo. Eles instituíram paraísos fiscais, esses estados. Tem uma única rua na Dakota do Norte que tem 115 mil offshores sediadas. O que é uma offshore? O Thiago vai até a Dakota eu não uso outra pessoa. Tá, Senão vão cortar, vão falar lá, o Negão também tem. Vou usar outro exemplo. O Paulo Guedes Isso aí. vai até a Dakota do Norte e fala, quero abrir uma offshore. Ele abre essa offshore. Ela fica no nome dele, mas pouco importa de quem seja o nome que conste do offshore. Porque é uma empresa ao portador. Quem carrega aquele papelzinho, aquele diploma, aquele título do offshore, é dono dela. Então, normalmente, eles fazem através de advogados nesses paraísos fiscais ou contadores, porque o advogado vai lá, abre no nome dele e entrega para quem pediu. Os offshores normalmente são usadas para sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Cara, você só tá falando coisa ruim aí, cara. Não tem. Você que perguntou. Então, mas... perguntou. É que você perguntasse de futebol, eu sou São Paulino, a fase não é boa. Não, também. Deve estar ganhando. Já deve estar 3-0 pro Rogério Ceni. Eu ia continuar falando de coisa ruim se você perguntasse de futebol. Mas, enfim, o que acontece? Normalmente, não significa que elas sirvam para essa finalidade. No Brasil, qualquer brasileiro pode ser dono de uma offshore, mas ele precisa declarar no imposto de renda que ele é dono dessa offshore e quais são as movimentações feitas nessa offshore. Qual foi o problema do Paulo Guedes? Quais foram os problemas do Paulo Guedes? 2. Primeiro, ele declarou que era dono, mas não declarou as movimentações. Então tá. Segundo, essa offshore tinha um capital, um patrimônio dolarizado. Ele, enquanto ministro da Economia, todas as vezes em que há a desvalorização do real em relação ao dólar como forma de manutenção da economia, essa offshore dele, que tem um patrimônio dolarizado, cresceu. Porque ele tinha $1 milhão. Quando ele virou ministro da Economia, esse $1 milhão equivalia a 3 milhões de reais. Sim. Hoje equivalem a 5 milhões e 600 mil reais. Significa que ele agiu para enriquecer? Não. Mas significa que ele não seguiu esse estatuto ao não se desvencilhar dessa offshore, que foi o que fez o presidente do Banco Central. Ele declarou e se desvinculou dela. Entendi. O Então Guedes é um problema ético, mas é um problema legal por conta
do estatuto, da alta gestão, e é um problema ético, naturalmente. E você demitiria o ministro? Confesso que, assim como o presidente, talvez eu não precisasse demitir por livre e espontânea vontade, porque ele está passando por um processo de fritura no Congresso, foi convocado, é obrigado a comparecer, Tem que ir lá. e por um processo de fritura na mídia. E não sei até que ponto o presidente vai segurá-lo. Mas, não morro de amores pelas políticas públicas adotadas pelo Paulo Guedes, mas hoje muito da confiança que uma parcela das pessoas, principalmente o mercado, depositam no presidente da República são por conta do Paulo Guedes. Tenho medo do dia seguinte, o que vai acontecer com a nossa economia. A depender de quem ele vai nomear como ministro da Fazenda ou ministro da Economia. Autoridade para nós. Eu volto Delfim, né? Mas, cara, sabe por que eu te perguntei demite? Eu demitiria. Porque, veja, é um desvio ético, por quê? A política cambial é terrível, não sou eu que estou dizendo, são os dados, só cresce. Ah, mas aí a inflação voltou, não sei o que. Não. O governo brasileiro se omite em certas ocasiões para conter essa alta do dólar, né? Então, o cara joga com essa situação. Veja, quase dobrou de valor a empresa do cara. Ao mesmo tempo, ele pega, ele toma a decisão no gabinete da presidência da República, joga no mercado futuro e ganha dinheiro com isso. Ele comprou ações da Petrobras, quando demitiram o presidente, ele jogou com essa situação. Quer dizer, é o conjunto da obra. E mais do que isso, a gente precisa voltar para 2018, foi um governo que foi eleito a pretexto de combater não só a corrupção, mas a falta de ética na gestão pública. Exato. Então essa retórica, essa narrativa acaba pondo ainda mais o bode na sala. Então, pô, não é possível, cara. Você joga ali e ganha mesmo dinheiro. É só o pessoal comum entrar lá na internet e ver. A mera variação cambial. Há estudos, a Record que fez, eu dei uma entrevista na Record e eles apresentaram esses números, que ele ganhou por dia, enquanto foi ministro da Economia, 15 mil reais. Aí, bicho. 15 mil reais de acréscimo patrimonial por dia. Rapaz, Anderson, será que 15 mil resolve aqui o problema? Acho que por dia, cara. Não, a Caixa tem que tirar. Você demitiria o ministro? A última chance, sim ou não? Eu acho que diante das circunstâncias, mas sabe por quê? É ponderação, é balanço. Por isso que eu acho que radicalismo e política não combinam. Você tem que demitir, olhando só para esse contexto, tem que demitir. Mas e qual seria o prejuízo para a economia? Quais seriam as circunstâncias no dia seguinte? Isso me preocupa. Se achar alguém que estabilize o mercado, que traga confiança para o mercado, aí tem que demitir. Tem que demitir. Mas a gente tem que pensar nisso antes. Não pode sair demitindo de forma assodada, porque aí o molho sai muito mais caro que o macarrão. Ache alguém, colocamos essa pessoa, aí demite. Então traz o Delfim. Não, o Delfim acho que não tem mais condições. Não tem mais condições. Está toda hora no jornal. E não sei quem seria escolhido. Não sei quem seria escolhido. Entendi. Mas eu acho que a gente precisa achar uma alternativa antes. Demitir por demitir é muito o aprendiz. A Cássio Miranda. Tá vendo? Ponderado, cara bacana, da geração nova. Não pensa em ser candidato? Nunca pensei. É a segunda vez que eu jogo isso de novo. É a segunda Se você vez. der a mesma resposta, eu vou embora. Cara. O futuro a Deus pertence. Ah, bom, já melhorou. O futuro a Deus pertence. Até hoje não pensei. Eu acho que uma candidatura, seja qual for o cargo, ela não é construída só com base na sua vontade. É Ela é verdade. construída de acordo com as circunstâncias e com a vontade coletiva. No primeiro momento de um grupo e depois com a vontade da população. Mas eu acho que fala, pô, eu tenho vontade, isso é muito pequeno diante da importância de qualquer cargo. Mas as circunstâncias estão Tem aí para gente que serem faz vividas. isso, tem gente, eu quero ser. Eu queria ter nascido o Brad Pitt, não nasci. O querer por si só não é suficiente, amigo. Não é assim que a coisa funciona. Não, e você falou um negócio, a gente não pode ser candidato da gente mesmo. Então, a minha primeira vez foi mesmo, vamos lá, né? A segunda já foi um negócio mais calculado. Tinha gente pressionando, uma pressão
Sim. né? Que não era de um grupo, como você, né? Mas já era uma pressão de gente do círculo. Não era grupo. Que grupo é muito subjetivo. Isso, é muito subjetivo. O grupo pode ser nós dois, olha, às vezes é um grupo que tem relevância, e às vezes é um grupo de 100, 200, 300, um grupo que já está aí, um grupo que nunca esteve, é muito subjetivo. Não, e é muito louco. Para quem quiser entrar na política como você também, na política eleitoral, né? Não na política que você já está desde os 9. Mas é muito legal. Você sente, é um sentimento que vai crescendo, é uma coisa que, pô, não tem jeito, eu tenho que botar a banda na rua. Se eu perder, tudo bem. Sim. Né? Mas tem que botar porque, né? Até a pressão do adversário. O adversário é tão ruim, tão flagrante, que você fala, eu preciso fazer alguma coisa. Então você entra, né? Às vezes o adversário ganha, mas é o jogo infinito, tá? Que bom, Acácio, que maravilha. Mas foi tão bom, cara. Que bom. Bom, não deu uma resposta, advogado, mas gostei das aulas, hein? Mureteiro. Nossa, não, mas é por isso que você é CEO, tem que segurar. Pô, sensacional. Joga a bola aí, meu filho. Vai de rugby. Aqui é o momento eu senti habilidade. Não, aqui pura, jogou. Isso aqui é uma de futebol americano. A gente passa a bola. Você gosta de NFL, né? Eu gosto, eu sou fã. Aliás, se eu tivesse nascido lá, eu seria um mero torcedor. Aqueles. A diferença é que iria ao estádio e nós queríamos na televisão. Não, o Negrão lá é minoria mesmo, né? Aqui não, é maioria, mas ainda tem bola sua. Fale o que você quiser, para quem você quiser. Se quiser que eu vá embora, a bola tá contigo. A sua presença é essencial para o sucesso do programa. Então fique aí. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Tem dois caras que me ajudam. Muito bom. Nada. Amigo, agradecê-lo pelo convite, pela moral, pelo carinho. Você é um dos meus consultores andreenses, né? Sempre que eu preciso de alguma informação que foge aos meus conhecimentos, o Thiago é uma das pessoas para quem eu ligo para saber, para ter convicção. Então, fica só o agradecimento e os parabéns pelo programa, pela qualidade do programa. Acompanhei os outros episódios, muito por conta da sua capacidade, óbvio, pela qualidade dos convidados, mas o conjunto é demais, amigo. Então, continue nessa luta que no final tudo dá certo, né? Muito obrigado. Passa a bola para cá. Devolva a bola. Se quiser elogiar, pode continuar, que essa foi boa. Foi boa, deu uma inflada do ego. Que maravilha. Cara, foi muito bom te ver aqui e eu agradeço que dê sucesso nessa missão de tocar esse escritório de projetos, essa cabeça pensante de uma região que é grande. E a gente tem vários desafios e você vai pilotar isso por muito tempo, se Deus quiser, por muito tempo. Então, muito obrigado, de coração. Fica aqui o agradeço. Tinha que vir e vai vir mais vezes. Com o maior prazer. Só que demita o Guedes da próxima vez. Gente, esse foi o De Quarta Pod, episódio extra, com esse cara fantástico que você assistiu. Se gostou, dê um like. E já compartilha com as outras pessoas. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho, que é só gente desse nível. É papo bom, conversa boa, diálogo interessante. Resistir e não falar a palavra cabalística. Pode falar a prosa? Gente, um grande abraço. Curta o nosso Instagram, @dequartapod. Rede social do Acácio Miranda. @Acácio Miranda, Instagram. Acácio com C, ACACIO. Acácio Miranda. Conteúdo de qualidade. A gente também está no Deezer, no Spotify, no Twitch. Quero agradecer a sua audiência, a paciência. Cássio, obrigado. E esse foi o De Quarta Pod, edição extra. Vamos que vamos.